Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Landim especial do mês da mulher. E nada melhor do que trazer ela, que é mãe, empreendedora, voluntária, uma pessoa guerreira e que vai atrás dos seus sonhos, assim como você, mulher, que seja sua mãe, sua esposa, você que está assistindo. Esse episódio é para você, especial pro mês da mulher. Então eu tô com você, Shirley. Muito prazer por estar aqui no podcast Landim. Nós que tentamos tantas vezes agendar, a agenda não deu ali certinho, desde 6 meses atrás nós estamos tentando marcar, mas foi muito bom porque nesse mês especial eu trouxe você, que é mais que especial. Então conta pra gente quem é a Shirley, conta um pouquinho da sua história e vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Isso. Foi difícil, mas tudo no tempo certo, né? Exatamente. Eu sou Shirley Miranda, sou empreendedora, comecei a empreender aos 9 anos de idade. 9? Já era sacoleira, sempre gostei de vender, sempre gostei de trazer a beleza, destacar a beleza da mulher. E ali eu me encontrava, me realizava. Então, sempre fui empreendedora. E me casei muito nova, me casei aos 17 anos. Caramba, tudo bem precoce. Empreendedora aos 9, casada? Aos 9 anos já era sacoleira, de buscar isso numa confecção, e lá eu assinava a promissória, elas confiavam em mim. Isso é cômico, né? São mulheres aqui de Betim que confiaram em mim, que eu falo que através delas eu sou quem eu sou hoje, né? Claro, com a minha dedicação. Mas sou casada há 26 anos com o Valnei, sou mãe de 2 filhos lindos, o Vitor de 26 e o Vinícius de quase 20. E sou uma mulher que gosto de ajudar mulheres que gostam de impulsionar mulheres. Eu sou a mulher que sente muito bem em ver mulheres felizes, realizadas, construindo um sonho. Isso é muito legal. E você fez vários projetos nesse sentido, né? Então começa a contar pra gente um pouquinho de como que foi sua vida como empreendedora, começou aos 9 anos de idade como sacoleira e tudo. Como é que aconteceu isso? Foi por necessidade? Não. Ou foi por escolha mesmo lá aos 9 anos de idade? Não, meu pai sempre foi empreendedor. Sim. E minha mãe também. Eu vim de uma família que era muito tranquila, nunca passei necessidade de nada, mas meu pai sempre incentivou o empreendedorismo. Minha mãe também, ela era manicure. Por escolha mesmo, naquela época, meu pai tinha condições de manter tudo, mas ela optou em ser manicure. E minha mãe tinha muitas clientes, muitas. E naquela época não existia manicure como hoje. E meu pai, vendo que eu vendia fruta antes dos 9 anos, eu pegava fruta no quintal e vendia. Fazia uma feirinha e vendia fruta do quintal. Que legal. E meu pai, vendo aquilo, ele falou assim: Shirley, você quer vender? Vou te dar um estojo de semijoias. Foi lá em Belo Horizonte, comprou esse estojo e me deu. Aí ele falou assim: filha, o que você vender, o lucro é seu, mas você vai me pagar. Não é porque eu sou ruim, não. É para você aprender e dar valor ao dinheiro. Olha que legal. Então isso me motivou. E assim, com menos de 15 dias eu havia vendido tudo para os clientes da minha mãe. Isso eu não tinha 9 anos ainda. Você pegou o público da sua mãe que fazia unha para vender as semijoias? Exatamente. Você foi bem espertinha. Meu pai me ensinou isso, né? E minha mãe ali me ajudando, eu via minha mãe trabalhando. Já tinha clientela ali na sua porta. Sim. E aí, depois disso, eu já comecei, tinha uma confecção muito próximo da minha casa. Eu comecei a vender roupas também. Legal. E ali eu comprei, com o dinheiro que eu tinha, com o lucro que eu tinha. Eu lembro que meu pai sempre incentivava. Ele não ajudava, ele ajudava no que ele podia. Ele emprestava, ele nunca deu. Porque ele falava: se eu dar, você não vai conseguir progredir da maneira que você deve. Por quê? A gente acomoda, né? O ser humano acomoda. Hoje, por exemplo, eu vejo que os filhos que têm tudo, nem todos, a grande maioria, eles se acomodam ali, eles não vão. Você vê pais aí milionários que deixam fortunas e os filhos acabam com tudo. Então eu sou muito grata pelo meu pai ter feito isso. Na época eu não tinha essa consciência, eu só sabia que eu tinha que pagar ele. E isso eu queria mais, e queria mais. Eu comprei prateleiras, fui fazendo estoque de roupas. Então ali eu vendia e começou um sonho. Só que quando eu me casei aos 17 anos, eu tive que dar uma paralisada, porque também já engravidei logo.
Caramba! E foi uma gravidez de alto risco, então esse tempo eu parei. Mas aquilo crescia em mim, eu queria muito ter uma loja, queria muito. E quando eu tive, depois de ter meus 2 filhos, eu fui para a faculdade. Eu já fui para a faculdade mais velha. Fui para a faculdade com 24 anos. E ali eu já comecei a fazer meu plano de negócio. Eu falei, eu estou aqui fazendo meu plano de negócio, era o TCC, mas era o meu plano de negócios. E você foi para a faculdade, você é formada em administração. Administração. É. Aqui em Betim mesmo? Em Betim. Então, foi uma coisa que eu fiz, e assim que eu me formei, eu vi a loja vazia. Falei, essa loja vai ser minha. Só que eu não tinha condições. Eu não tinha condições de ter aquela loja. Mas eu tenho uma coisa que chama garra, fé, muito trabalho e perseverança. É isso aí. E ali eu vendendo, havia um salão ao lado, eu vendendo minhas roupas, minhas bijuterias, eu via aquela loja e falava assim, essa loja vai ser minha. Essa loja vai ser minha. Assim que eu formei, eu entrei em contato para ver quem era a loja lá, de quem era a loja. Aí era, inclusive, de um conhecido do pessoal que eu vendia roupa lá na infância. E aí foi muito interessante, porque ele me ajudou a dar o pontapé inicial, ele me deu 2 meses de inserção, e ali eu comecei a Noni. Então, esse sonho, essa vontade que eu tinha, começou ali quando eu falei, essa loja vai ser minha. E para concretizar o plano de negócio. Porque é muito importante ter um plano de negócio. Por mais que eu não tivesse capital de giro, sabendo do risco, né? Porque você começar hoje um negócio sem capital de giro é um risco muito grande, mas sempre foi, não só hoje. Mas eu tinha certeza que ali seria meu. E a Noni é a loja que é hoje reconhecida em Betim pela dedicação que eu tenho, o prazer que eu tenho em servir. Porque quando você vende, você doa. Você doa seu tempo, você doa as suas opiniões, seu gosto para aquela pessoa. Você está ali ajudando ela. E isso é prazeroso para mim. Isso é muito prazeroso. Ver aquela mulher realizada, se sentindo bem, a autoestima eleva com uma roupa bonita. Claro. Né? Então isso me faz muito bem. E sabe uma coisa que você falou aqui, que eu sempre falo? Você tinha a visão daquilo que você queria. Você podia não conseguir naquele momento, mas você tinha visão do que você ia chegar. Quando a gente não sabe, tem até uma frase que é do Alice no País das Maravilhas, né? Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Exatamente. Então você sabia o caminho que era para seguir, você tinha a visão que você queria a loja daquele jeito, e ela, uma hora, ela foi criada ali, porque o universo foi conspirando para isso, né? Sim, eu já tinha certeza do que eu queria. Nossa, então eu fui trabalhando ao redor, né? Devagarzinho, fui montando as pesquisas, quebra-cabeça. A hora que tava tudo, eu falo que tudo tem a permissão de Deus. Tudo tem um tempo, igual o nosso tempo aqui. Ele está aqui hoje, foi hoje, o mês das mulheres, né? Foi tudo um propósito. E a Noni também, como outros projetos meus, vieram na hora que Deus preparou. A Noni é especializada em roupa feminina, explica roupa aí. Feminina, moda feminina, uma roupa mais elegante para uma mulher mais sofisticada, uma mulher que gosta de se sentir bem, que ela não tá ali por causa de tendência, né? A tendência é um vestido... Não, a Noni tem peças mais clássicas, para mulheres mais clássicas que gostam de sentir bem, para ela, não para os outros. E aí a prestação de serviço que você desenvolveu lá não é só uma venda, na verdade é como se fosse uma consultoria, pelo que eu estou entendendo. E também eu tenho uma formação de consultora de imagem e estilo. Você tem? Eu fiz isso para agregar para as minhas clientes. Não atendo particular. Sim. Né? Apesar de ter muita demanda, mas eu não consigo por causa do tempo. E hoje eu tenho vários outros projetos, né? Mas a Noni, a cliente ou o cliente que vai lá, principalmente homens que são tão inseguros na hora de dar o presente, 98% não erra. E é fantástico a consultoria de imagem. Eu tive aqui com a Renata Manini, não sei se você conhece. Ela é consultora de imagem, ela fez aqui, porque é ela que cuida da minha imagem hoje, ela que me ajuda, porque eu não entendo nada de roupa, então faço que a Homem Renata... é prático. Homem é prático. Vai comprar uma meia no shopping, comprar meia. Se comprar a calça, a gente tá
a gente não vai comprar carro, eu vou comprar meia. Exato. Entendeu? São caixinhas, né? Uma por vez. Uma por vez, uma por vez. Mas a Renata fala muito sobre isso, né? E ela foi falando isso na cabeça e é o que você tá falando. Se sentir bem. Não existe o certo e errado ali é de cada um. Você tem que se sentir bem naquilo e o que você quer transmitir, né? Com a roupa. Então, isso é muito importante. Então... A primeira pergunta que eu faço para as clientes, quando chega lá com uma demanda, eu falo, o que você quer passar nesse evento, nesse momento que você vai usar essa roupa? Você quer passar a transmitir uma segurança de uma mulher bem vestida, a sensualidade? Aí, na hora que elas me falam, vai aquela roupa assertiva. Isso é legal, isso é muito bacana. E como que é conciliar tudo isso? Você é mãe, foi mãe muito jovem, tem um filho de 26, um filho de 20, com empreendedorismo ao mesmo tempo, com todas as Shirleys ao mesmo tempo. Como que é isso? Eu falo que quando você tem uma base familiar, você tem uma rede de apoios, tudo se torna mais fácil. Dificuldade a gente vai ter. Isso é inevitável. Não, independente. Mas eu tenho o meu marido que é um super companheiro, que hoje ele cuida toda a área do financeiro, né? Ele é consultor financeiro, inclusive, engenheiro e consultor financeiro. Então, eu deixo essa parte para ele. Eu falo que se ele é bom nisso, fique melhor então com isso e me deixa na parte que eu me destaco. Exatamente. Né? Não adianta eu ficar pegando uma coisa que ele faz ali com um piscar de olhos e eu sei fazer, claro. Mas eu vou ficar lá perdendo um tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa que eu gosto mais e que eu me destaco. Então, eu tenho essa rede de apoio. Isso é muito importante, assim, no empreendedorismo, né? Porque, assim, às vezes a gente quer falar, o empreendedor é aquele cara que faz tudo. Não se você faz tudo, você deixa a desejar em várias outras. Quem faz tudo não faz nada. Exatamente. Você tem que saber de tudo, mas você tem que saber delegar, né? Exatamente. Seja para o marido, seja para a esposa. Eu tenho uma gerente muito boa, então cada um tem uma função. Cada um. Para que aconteça, para que o sistema, né, ande, tem que ser assim. Exatamente. Bom, eu queria te deixar um presente para você. Ai, gente. Aqui, que é a caneca do podcast Landim. Que lindo, muito obrigada. Gente, olha aqui, gente, eu amo, né, Mimo? Que mulher que não ama. Obrigada. Eu adoro caneca, então a gente tem a caneca do podcast Landim. E espero que você goste desse presente. Já amei. Então tá bom. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem mais de 30 mil seguidores nas redes sociais. Como que é administrar tudo isso? A Noni, seguidores, e quais são os desafios nesse sentido? Desafio é comigo mesmo. Hoje, a Noni já é uma loja que caminha sozinha, já está consolidada, né? Eu tenho, graças a Deus, uma boa gerente e ali tenho clientes antigas, tenho clientes novos chegando, então a Noni já é uma loja de sucesso. Então, quando você chega nesse patamar, fica mais tranquilo, principalmente por ter uma rede de apoio, como eu falei antes, para ir para novos desafios, porque eu sou movida a desafios. Todo empreendedor raiz é ali um desafio, né? Exatamente. Então conta aí para mim, qual é o seu desafio agora da vez? Agora estamos indo para o mundo da consultoria e das palestras. Sério? Uma coisa que eu amo, como eu falei, assim como empoderar mulher vestindo, eu consigo empoderar pessoas, não só mulheres, ali numa palestra. Eu dei uma palestra do mês da mulher essa semana retrasada, que chegou um homem e falou: muito obrigada por tudo que você falou. Que palestra incrível. Você está mexendo não só com a beleza, porque quando você mexe com o interno da pessoa, melhora o externo. Então, assim, a palestra tem esse poder também. E de um público muito maior de uma só vez. Então, eu estou partindo para a consultoria e para as palestras. E a Noni já caminha sozinha por ela ser consolidada. Uma loja que há 16 anos está no mercado. As suas redes sociais têm impulsionado muito seus negócios. Como que tem feito isso? Como que é essa ligação? Porque hoje é igual eu falei, você tem muitos seguidores, muita gente que te acompanha ali. Sim. A Noni é sinônimo de sucesso aqui dentro da cidade. E como que é isso tudo? Como que você capitaliza isso para, no final das contas, pro money ali? É uma coisa que a gente fica assim... É mais natural? É uma coisa que vem... Flui.
flui. Não, é legal. E me conta um pouquinho mais dessa ideia de consultoria, que eu vejo que brilha em seus olhos falar disso. Qual que é a ideia disso? Como eu te falei lá no... Claro! Eu falei lá no início, né? Eu tive minhas dificuldades, mas eu tive a experiência de saber montar um plano de negócio. Sim. Hoje, eu sei que tem vários empreendedores que saem do seu trabalho, pegam um acerto e querem empreender. Sim. E não sabem por onde ir. Seja mulher, seja homem. E eu tô aqui trazendo a solução para essas pessoas que vão começar a empreender. Porque empreender eu sei. Fazer uma empresa ter sucesso, eu também sei. Agora eu quero ensinar o próximo a ter sucesso assim como eu tenho. Isso é legal. Isso parte um pouquinho do pressuposto que é o meu negócio, que é franquia. Exato. Porque e realmente, hoje, 70 e poucos % das empresas no Brasil, segundo o Sebrae, elas quebram antes do 5º ano porque as pessoas não têm um plano de negócio, não sabem como fazer, vão ali misturando o dinheiro do seu bolso, CPF, com CNPJ. E aí o negócio vai dando aquela confusão toda e a pessoa chega no momento que ela quebra e ela acaba tendo que voltar para o mercado de trabalho, muitas vezes já afastada há muito tempo, e aí aceita salários menores, condições piores de trabalho e por aí vai. A consultoria, pelo que eu tô vendo, é tipo uma ajuda que é um negócio, ao mesmo tempo que é algo social também, né? Porque você vai ajudar muitas pessoas. O foco tá mais em mulheres ou é... Não, o foco é para quem quer iniciar o empreendedorismo. Ou para quem já tem, mas está ali perdido. Ontem mesmo eu estava com uma cliente que falou, olha, eu tenho mais de 10 mil seguidores, minha loja dá lucro, porém eu estou perdida com rede social. Então eu, como sendo, né, da rede social, tenho essa facilidade. Vejo que vários empreendedores não conseguem pegar um telefone, fazer um stories. Não conseguem ir para a rede social ainda, nos dias de hoje. E hoje a venda vai muito para o online. Tanto que a Noni também está caminhando totalmente para o online. Que legal, sério. Então você já tem um atendimento online, assim, tá indo com a Noni pro atendimento online, não só presencial. Sim, estamos caminhando assim mais profissionalmente. A gente já faz isso desde o início, né? Mas agora está indo para uma linha mais profissional. Aí é legal, hein? Porque aí a tendência é de um crescimento bem grande, porque aí você passa a não atender só o público aqui da região. Exatamente. Mas você passa a atender o público de vários lugares, né? Isso. E às vezes pessoas daqui que vão para outros lugares, para outros países, para outras cidades, que querem continuar comprando ali, Nós temos clientes no Acre. Caramba. Nós temos cliente, assim, graças a Deus, em várias partes do Brasil. Nós temos, a gente manda, a gente despacha para lá. Então, assim, a consultoria e a Noni vão andar juntas. Entendi. Né? E falando dessa questão também de empreendedorismo, de tudo, você está à frente de um grupo que chama Impulsionar. Impulsionar. Conta aí pra gente. Como eu falei, eu amo impulsionar as pessoas, né? E sendo presidente da CDL Mulher de Betim, quando eu fui, me desliguei, hoje não sou mais, eu vi a necessidade de mulheres consolidadas, sem uma rede de apoio específica, né? E ali várias chegavam, Shirley, a gente precisa disso, Shirley, a gente precisa daquilo, não tem ninguém que dá essa estrutura pra gente. E aí, depois que passou dezembro, eu falei, gente, passou a loucura do Natal, né? Eu falei, bingo, veio tudo na minha cabeça. Eu vou fazer esse grupo. E já comecei a chamar, principalmente as mulheres que me ligaram ou que falaram pessoalmente, Shirley, tá fazendo falta? Aí eu liguei para várias empresárias de Betim, empresárias consolidadas, assim como a Mardelli, que está há muitos anos. Ela foi a primeira que me trouxe essa demanda, a Cris da Labor Clínica. Então, várias mulheres, eu fui falando e todas compraram a ideia. Aí a Cris ainda falou assim, Shirley, todo mundo sabe dessa necessidade, mas ninguém teve coragem de fazer o que você está fazendo. Muito obrigada. E está sendo um sucesso, porque ali é impulsionar mulheres que já estão ali consolidadas, mas que muitas das vezes levam para casa problemas para o marido, que ali fica aquele desgaste. E o que a gente faz no grupo? A gente promove um network, mas eu falo que é um network com propósito, não é aquela coisa vazia. Certo. Um network com propósito, a gente escuta as dores da outra, porque às vezes sua dor é a minha solução, faz sentido, e essa troca. Então, assim, tem sido muito bacana. Depois dessa troca, nós temos um jantar sempre, assim, para fechar com chave de ouro. É uma vez por mês?
Exatamente, uma vez por mês. E esse mês das mulheres ainda vai ser mais especial, né? Vai ter show com uma mulher daqui de Betim, que vai ser com a Ana Karina. Ana Karina, assim, que é maravilhosa. Não podia faltar, né? Ana Karina é maravilhosa. Então tá sendo muito sucesso. Esse mês, inclusive, já esgotaram as vagas, assim, com menos de 2 semanas. Não tem mais vaga. E tá sendo um sucesso porque ali as pessoas estão se encontrando. Realmente é um network com propósito, não é uma coisa vazia que você vai lá e todas são tratadas igualmente. Lá não existe ninguém diferente. São quantas mulheres hoje que fazem parte do grupo, mais ou menos? Olha, 60 mulheres. Caramba. Mas não é um grupo que nós queremos quantidade. Queremos qualidade. Qualidade. Porque não adianta termos às vezes 60 mulheres juntas que não vão ter esse acolhimento que eu faço com todas, essa troca. Por quê? Senão o tempo fica muito grande. Então, é um grupo mais fechado, é um grupo onde a gente quer uma qualidade. É um grupo onde você vai e vai sentir acolhida. Sim. Vai sentir que aquela... Porque todo empresário, por mais que ela seja consolidado, você tem suas dores. Oh. E às vezes você troca ali com o empresário. Sim. O que acontece? Às vezes uma coisa que ele fala dá um insight. Você tem a solução do que você precisa. Então o grupo é esse propósito. Eu participo de um grupo também que são só homens, que é o Seletos. E a gente tem também encontros mensais e aí a gente conversa, todo mês tem palestras incríveis, assim, coisas bem bacanas que você vai aprendendo, assim, isso ajuda muito no desenvolvimento de cada um ali, né? Isso. É muito bacana. A gente tem que entrar de um jeito e sair muito melhor. Esse é o propósito do grupo. É sair melhor. Não só com alto astral, porque ali a gente mexe também com alto astral, com autoestima e para melhorar também o seu negócio. E falando sobre barreiras, sobre impulsionar, o ano passado eu acho que você deu um passo muito grande, né? Que foi ser candidata a vereadora aqui na cidade. Sim. E como que foi essa experiência para você? Como que foi tudo, enfrentar tudo isso? Você não parou, foi um dos motivos que a gente não conseguiu marcar. Eu também estava com outros problemas pessoais. Sim. E a gente acabou não conseguindo marcar. Como é que foi essa experiência aí? Olha, eu falo, todo mundo fala assim, nossa, Shirley, você foi louca, foi isso. Ah, falei, graças a Deus, ué. Eu não me achei louca, não. Eu fui realmente corajosa. É um mundo muito diferente do que eu vivo. Mas eu falo que eu amadureci ali uns 5 anos em alguns meses. É muito interessante, é muito importante o tanto que você começa a conhecer as pessoas. Ali você começa a ver quem é quem. A experiência de pessoas que você nunca viu, ouvi, sabe? Aquela escuta que eu tenho esse carinho com cada um, então eu escutava cada um. Eu não estava ali só por voto. Eu entrei sabendo que eu colocaria meu nome. Eu sabia da possibilidade que eu tinha. Eu sabia que eu não ganharia. Estando no partido que eu estive. Então eu entrei muito consciente em relação a isso. Porém, eu entrei de cara, porque tudo que eu faço e me comprometo a fazer, eu faço com muita dedicação. Sabendo do resultado ou não, eu sabia que eu ia dar o meu melhor. E ali eu dei. E dando o meu melhor, eu recebi tanto apoio de várias pessoas, assim, pessoas carentes, eu aprendi. Eu entrei em casas que me acolheram de maneira que eu nunca imaginei. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado para mim. Foi muito gratificante nesse sentido aí. Tem lições positivas e negativas. Alguma aí? Com certeza, com certeza. Mas eu acho que eu me preparei bastante para o negativo. Acho que eu fui, assim, blindada. Então, o que veio de negativo veio como experiência, mas aquilo não me afetou, porque eu estava blindada. Eu não estava preparada para receber esse acolhimento de tantas pessoas que eu recebi. De ser acolhida na casa, das pessoas me veem hoje. Shirley, você que é a candidata. Então, tem aquele carinho até hoje, sabe? Muitas pessoas... Ainda tem muitas pessoas boas no mundo. Não, com certeza. Eu acho que ainda vale a pena a gente tentar e persistir, resistir pra gente fazer algo diferente, né? E tudo que eu prometi, que eu falava na minha campanha, é o que eu quero pra minha vida. Tanto que, eu não sei se você sabe, que eu tenho um outro projeto além do Impulsionar. Não, qual que é? Junto com a minha amiga Neila, nós temos o projeto Superar. Uai. Inclusive, eu te convido a ser um apoiador do nosso projeto, onde vários empresários doam a quantidade, onde a gente pega mulheres que estão na fila do SUS,
há muito tempo, às vezes tem 2 anos, 3 anos que estão lá, a maioria com câncer já, e precisam de um exame específico. Ali a gente vai voluntariamente, não só doa aquele exame para ela, a gente acompanha ela no pós, e vários dias depois eu tenho contato com ela. Eu estava numa festa domingo, a moça foi lá e me abraçou, Sheila, e foi você que me doou a ultrassom endovaginal. Caramba. Eu precisava tanto, obrigada, deu tudo certo. Então, assim, é uma coisa que não é política, ela já vem muito antes de eu entrar na política, é uma coisa que é minha. E, às vezes, você quer ajudar, mas não tem tempo para ajudar. E não acha uma pessoa idônea que vai ajudar. Então, eu e minha amiga Neila, que ela é dona da Mastercard, Sim. nós temos esse projeto. Paramos por um momento, por causa de um tempo que a gente está dando para cuidar da saúde dela. Eu também estou passando por esse processo que está me tomando muito tempo. Sim. Então, mas ele está aí e a gente sempre está trazendo acolhimento para as mulheres que precisam, seja da mamografia, hoje nem tanto, o Betinho hoje não tem mais fila de mamografia, mas Tá no zerada a início... fila? Tá zerada. Mas quando nós iniciamos, tinha. Então, a gente doou muita mamografia. Hoje é muito ultrassom, porque não tem. Não tem máquina de ultrassom suficiente? Não tem. Caramba. E tá faltando médico. Tem para pagar, mas não tem médico. Então, como eu tô ali direto no SUS, lá na regulação, então eu sei por que não acontece, né? Não estou aqui para falar de governo nenhum, Sim, claro. mas desde o governo anterior tinha condições de pagar, mas não tinha profissional. Entendi. Né? A gente tentou ajudar, interceder por isso com o médico de Belo Horizonte, mesmo assim... O médico é especialista? Tem que ser um médico especialista no principalmente mama, porque às vezes tem que fazer tração, algo de líquido, alguma coisa assim. Sim, então, pulsão, perdão. Pulsão. Pulsão, Eu sei porque eu já passei esse processo dentro de casa. Tenho passado esse processo dentro de casa. E não é fácil, né? Não é fácil. Então, assim, a gente tem esse projeto que é onde eu falo. Eu gosto de estar ali ajudando as pessoas, impulsionando as pessoas. Tá, e pode contar comigo para ajuda. Fico muito feliz. Tá bom? Fico Assim muito feliz e as mulheres também ficam. Assim que voltar com o processo, pode me falar e a gente vai talvez vir aqui ou fazer alguma ação para a gente conseguir ajudar mais pessoas. Que maravilha. Se o mundo pudesse, se todo mundo pudesse fazer um pouquinho pelo outro... várias pessoas seriam ajudadas. Ajudadas, exatamente. Nossa, quando você falou aqui, eu fui arrepiando. Você vê a gratidão no olhar das mulheres, o abraço. Teve um dia que chegou uma senhorinha de 87 anos. Aquilo, ela estava ceguinha já de um olho completo e o outro ela enxergava bem pouquinho. Mas ela queria só me abraçar, agradecendo. Então, assim, é uma troca que eu acho que a gente ganha muito mais. Com certeza. Muito mais. Eu dedico meu tempo, deixo, né, meus projetos, deixo a Noni e vou lá. Mas é com tanto amor, com tanto carinho. Então, se cada um fizer um pouquinho, o mundo fica melhor. Com certeza. Pode contar comigo e que eu puder influenciar e ajudar com outras pessoas, a gente vai ajudar sim. É um projeto Superar, gente. Depois vocês seguem lá, porque é um projeto incrível. Não, pelo que você está falando aqui... E vai ter mais. Assim que a gente voltar, nós temos também... Tem uma previsão de volta? Eu acredito que no meado... Do ano? Do ano. Entendi, segundo semestre. Segundo semestre. Não. Mas a gente vai muito além. A gente quer tirar os meninos da rua e dar uma profissão. Esse projeto Superar não é só para cuidar da saúde da mulher. É para cuidar do jovem adolescente que está lá, às vezes, no mundo indo pro do mundo crime. A gente quer restaurar esse menino e dar ele uma profissão, um curso profissionalizante e inserir ele no mercado. Então, é o que eu falei lá dentro da política, é o que eu quero fazer. Independente de política. E você está fazendo, independente da política, né? Independente. Né? É uma coisa que é para o ser humano. É muito legal isso, porque eu acho que você fazendo isso, se conseguir fazer isso mesmo, várias pessoas, a gente começa a mexer na base, né? Ali é onde começa o problema. E as pessoas acham assim, isso aqui não vai me afetar, isso aqui não tem nada a ver comigo. E afeta. Imagina um menino que podia ter a oportunidade de estudar, de ser um profissional, de ter uma família digna, de ganhar seu dinheiro dignamente, ele vai para o mundo do crime. Aí amanhã ele tá ali, ele vai cometer um assalto, você tá lá, alguém de sua família, seu filho. E além disso, além
tema que você está levantando, hoje as empresas não acham mão de obra. Não. Principalmente especializada. Não acho. Então, cabe aos empresários, já que nós temos, né? Tá aí também ajudando, fazendo sua parte. Vamos capacitar esse jovem, adolescente, vamos colocar ele lá dentro da sua empresa, porque eu tenho certeza que ele é muito mais grato. Hoje a gente realmente tem dificuldade a encontrar profissionais. Todo mundo está com dificuldade de encontrar profissionais, assim, especializados, né? Porque faculdade foi muito banalizada, né? As pessoas formam e só têm um diploma, mas não sabem realmente fazer. Eu dou muito mais importância no notório saber da pessoa, de saber fazer algo, do que no título que ela tem. Exato. Isso aí, eu sempre falo, entendeu? Eu tenho um tio meu que é pedreiro e é o melhor pedreiro da cidade. Ele faz um serviço de engenheiro e às vezes tem muitos engenheiros que formaram e que não têm capacidade de fazer 10% do que ele faz. Então a experiência que ele tem, para mim, vale muito mais do que o diploma, né? E hoje tem muita gente com diploma e sem saber fazer nada, gente com diploma de pós-graduação e trabalhando em chão de fábrica de algumas fábricas, entendeu? Porque às vezes não sabem, não conseguem e acabam indo para ali. Mas vamos que vamos. Deixa eu te falar uma outra coisa. Essa questão do ser mulher. Sempre tem uma discussão no Brasil, no mundo. Graças a Deus, graças a várias lutas, as mulheres conseguiram conquistar espaço ali. Sim. E estão cada dia mais conquistando espaço. Ainda tem muito problema com os homens, eles ainda têm dificuldade. Você vê que eles ainda têm dificuldade de dar espaço para as mulheres, de não acreditar no trabalho de vocês. Como é que é isso? Como que é na sua visão? Eu vivencio isso dia após dia. E quando você destaca, o homem quer puxar seu tapete. Ele vai inventar alguma coisa. Sim. Ele vai falar que você falou uma coisa que você nunca falou, que você nunca fez. E isso é real. Principalmente nas entidades, onde vem pessoas mais velhas, que ali quer que mantenha aquela hierarquia como se fosse um reinado. E quando você destaca, em qualquer área, a mulher ainda é muito apedrejada. A palavra é essa mesmo, é apedrejada, só que não com pedras, né? É velado. Eu falo que não tá velado, não, é bem revelado. É velado para quem não quer ver. E isso acontece, não é com a Shirley, é com todas as mulheres. E quanto mais destaque a mulher tem, mais ela sofre. Então isso acontece, e acontece muito, muito. Que pena. Em todos os cenários. E como que vocês enfrentam isso? Porque assim, já tem a gente como empreendedor já tem todos os desafios possíveis, né? E impossíveis, e acontece muita coisa. E ainda sendo mulher empreendedora, mãe, voluntária e tudo mais, como que é isso? Em muitas coisas, Landim, dá pra você mostrar que você é capaz, que você não que você não está ali por causa de QI, que você não está ali por indicação mesmo, né? Sim. Mas você está ali por você, por sua capacidade. Mas em outras, é melhor sair de cena. E eu não sou a mulher que eu quero brigar, que eu vou enfrentar, porque eu falo que eu não me sinto nem tão confortável, porque assim, parece vitimismo, e eu não sou. A vítima, detesta o vitimismo, mas é uma desigualdade quando se trata de mulher. As pessoas querem tentar abafar, tentar apagar o brilho. Então, eu, Shirley, prefiro sair de cena em alguns aspectos. Em outros, eu mostro que realmente eu sou capaz. Eu não tô ali por ser uma mulher que tem indicação, que tem beleza, não. Eu estou ali pelo que eu sou, pelo ser. Isso é legal. Você foi falando e eu fui lembrando de uma coisa aqui, né? Como que o mundo ainda é tão machista mesmo, né? A Câmara Municipal de Betim tem apenas uma mulher. De 23, tem apenas uma mulher. Mas quem é mais machista aí? Com tantas mulheres, o nosso eleitorado é, na sua grande maioria, mulher. Tem um percentual, é mulher em Betim. Sim. Quem que é mais machista? No Brasil são mulheres. Tem mais mulheres que homens no Brasil. Acho que 52%. Se não me falha a memória, não sei. Eu estudei em Betim, então eu sei que Betim é mais. Eu posso falar isso, mas no Brasil não sei. No Brasil acho que 52% são mulheres. Então, assim, quem que é mais machista aí? A própria mulher.
A própria mulher. Então, a gente veio com... É um machismo estrutural. É um machismo estrutural. É um machismo estrutural e que fala que é velado, mas não é não. É revelado. A própria mulher, ela... Se a mulher faz algo que a sociedade abomina, a mulher vai lá e ataca a mulher. Se o homem faz, ele é o cara. Né? O homem apoia o homem. A mulher não, ela joga pedra. Eu brinco ainda que eu falo assim, se o homem tem algumas piadinhas, né? O homem tá, não, tô com sua amiga aqui. Não tá, pode estar do lado dela. Mas vai falar assim, fulano de tal tá com você? Tá, pode estar do lado da pessoa que está ligando. Mas o homem protege. A mulher vai falar, nossa, ela fez isso? Mentira, não tô acreditando. Ainda vai ligar pra outra, que vai ligar pra outra. Pra outra. Então, as mulheres têm que começar a conscientizar. É isso. O machismo não vem só do homem. O machismo está entre as mulheres. Infelizmente. A maior prova disso é Betim tendo uma vereadora apenas, né? Com tantas mulheres que saíram aí, que têm competência para estar lá também. Realmente. Mas legal. Ó, a gente está caminhando aqui para o final e eu queria que você deixasse um recado aí para as mulheres nesse mês de março. E fala aí o que você quiser, agradece e deixa um recado para todas elas. Explica um pouquinho mais aí sobre isso. Gostei muito desse projeto seu. Eu acho que isso aí é muito transformador, vindo de mulher para ajudar as pessoas. Eu acho que isso aí é muito bacana, cara. Como que chama o projeto? Superar. Superar. Projeto Superar. É incrível, né? Assim, quando você pode ajudar um pouquinho, pode melhorar um pouquinho a vida do outro, a sua vida melhora muito mais. Isso é fato. Então deixa um recado aí para as mulheres que sonham em empreender, que assim como você lá atrás tiveram um sonho, mas que muitas vezes o dia a dia, o machismo, as dificuldades jogaram elas para baixo, mas... O que você tem para dizer para essas mulheres, para a gente tentar resgatar esse empreendedorismo feminino? O que a gente pode fazer aí de diferente? Então, mulheres, vocês que são fortes, que são mães, né? Ser mãe já é um sinônimo de força. O que eu falo para vocês? Vocês conseguem. Eu sei que nós viemos aí com... você é fraca, né? O menino é sempre forte, a menina é sempre frágil... Não, nós somos muito fortes. Então, se você tem medo, tira o medo. Começa a fazer, mas primeiro, é uma coisa que eu não tive essa experiência. Se ame em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Para empreender, para amar, para fazer, para ser mãe. Porque quando você não se ama, você não vai se dar bem em área nenhuma. Então, se ame. Ouse em fazer o que você quiser, porque você pode. Nós, mulheres, temos uma força incrível. Lute contra o machismo, lute contra todos os rótulos que te colocaram, que você não consegue. Você consegue sim. Eu consegui, você consegue. E se você precisar de uma consultoria para um novo empreendimento, estarei aqui para te ajudar. E agora, é um recado assim, cuide de você. Não se esqueça, não se cobre tanto. Faça seu melhor, mas não se cobre tanto. Tem uma frase que você foi falando aí que eu me lembrei que tinha uma frase assim, que lugar de mulher é na cozinha, né? Onde ela quiser. Onde ela quiser. É exatamente isso que eu ia falar. Bom, só para terminar aqui, eu tenho um quadro aqui que chama Na Lata com Landim. Eu vou te falar. Meu Deus. Isso é surpresa, ninguém me avisou não, hein? É bom, a gente não avisa mesmo, né? Eu vou falar uma frase e você vai completar ela com a primeira coisa que vier na cabeça. Okay. Não se preocupe, combinado? Combinado. Vamos lá? Então, pessoal, tô aqui com a Shirley Miranda e nós vamos agora pro Na Lata com Landim. E ela que foi aqui, minha convidada de hoje, no Mês das Mulheres, e ela vai estar agora nesse quadro bem bacana aí com a gente. Então, vamos lá? Na Lata com Landim com Shirley Miranda. A sua maior conquista? Minha família. A política é? Um aprendizado. Empreendedor significa? Sucesso. Maior orgulho? Meus filhos. Rede social serve para? Informação. Um hobby? Dançar. Dica de livro? O Segredo de Luzia. Quem é a grande inspiração no mundo corporativo? Hoje é a Tati Deslandes, por ser a maior
palestrante e que forma palestrantes no Brasil. Maior conquista das mulheres nos últimos anos? Conquistar seu lugar no mercado. Cruzeiro ou Atlético? Atlético. A família Produção. Já falei, não pode trazer atleticano, não aguento mais. Vamos melhorar isso. Betinho ou Cruzeiro? No clube Betinho. Betinho ou Atlético? Então, Betinho. Eu também sou Betinho. Sou betinense. Eu também sou Betinho. Meus pais são nascidos e criados em Betinho, eu também. Então, Betinho, de coração. Também sou Betinho. Eu sou cruzeirense de coração, mas eu também sou Betinho em primeiro lugar agora. A gente que patrocinou o Betinho aí, nós somos patrocinador do Betinho aí no Campeonato Eu vi, fui lá assistir o jogo, claro. Vi lá. Muito bacana. Mas é isso, olha... Queria te agradecer, foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada. Obrigado por estar aqui mesmo. Participando. Continue com seus projetos. Fico muito feliz com o que você está fazendo, de uma forma ou de outra, sempre no viés de ajudar. Você tem uma coisa que eu gosto muito, que é algo que eu, deixando a humildade de lado, que eu tenho para minha vida, que é ter propósito. Não é só dinheiro. Quando você falou, é engraçado que eu vejo seus olhos brilhando quando você fala da consultoria. Vai para cima disso, se está te fazendo feliz, vai para cima. Porque além de você ganhar dinheiro, mas você vai ajudar pessoas. Exato. E aí, quando você ajuda pessoas, você transforma o mundo. E ao transformar o mundo, você ganha dinheiro e as pessoas crescem e elas dão condições. E é assim que a gente faz a roda girar, o ciclo virtuoso. Uma multiplicação. É uma multiplicação. Vai por esse caminho que eu acho que vai ser muito bacana. Parabéns pelos outros projetos mesmo. Esse outro projeto, esse último projeto que você me falou, eu achei muito bacana. É algo que me toca muito, é algo que eu passo na pele. Essa questão de saúde, de câncer que eu tenho na minha família, que a gente está em processo. Então, é algo transformador. E assim, quando você foi falando, eu fui pensando, cara... Como que eu sou privilegiado, graças a Deus, a Nossa Senhora, porque assim, eu tenho condição. Quantas pessoas que não têm condição de fazer um exame, entendeu? Um exame, igual você falou, que estão ali na fila esperando, com câncer crescendo dentro do corpo, esperando um exame. Então é muito bacana essas iniciativas e continue nelas, que a gente vai chegar num lugar muito bacana. Tá bom? Obrigada. Gente, obrigado a vocês aí, ó. Esse episódio foi incrível do podcast do Landim. Cada dia mais pessoas vindo aqui com histórias de empreendedorismo, com histórias de social que a gente gosta de ouvir. Nesse mês especial, que é o mês da mulher, com a Shirley, que é uma inspiração para muita gente, para mim, para muita gente, eu garanto que vocês também adoraram a história dela. E se puder, gente, compartilha esse podcast, compartilha esse link com o pessoal, faça com que essas histórias cheguem mais longe, compartilhe no Instagram e tudo mais. Se você gostou, manda para quem você puder, tá bom? Que você já vai ajudar a gente. Agora, ó, se não gostou, conta para ninguém não, fofoca é feio demais, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio do podcast Landim. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Tchau!